Fala meus amigos, Dan 10 está de volta na área e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como foi o meu desempenho na última etapa do Campeonato Goiano de Poker. Esse vídeo vai ter uma pegada um pouco diferente por alguns motivos. O primeiro dele é a questão de tempo mesmo, para edição dos vídeos, como eu já havia adiantado para vocês no vídeo passado. Eu vou enfrentar uma maratona aí, acabou esse Campeonato Goiano, eu vou para a World Series em São Paulo. Vai ter a última etapa do Campeonato Goiano, depois vai ter o Best of Millions e no meio disso aí eu ainda quero trazer uma review de um torneio online que eu fiz. Então o tempo está bem escasso e eu estou correndo contra ele para poder trazer os vídeos aqui para vocês. O segundo motivo é que eu estou na briga pelo ranking que vai coroar aí o campeão goiano de 2022. Mesmo sem ter jogado a última etapa, eu estou ali no páreo entre os primeiros colocados. Então, para focar realmente no jogo, evitar distrações, para poder desempenhar o meu melhor ali, eu abri um pouco mão de gravar todas as mãos, mas ainda assim vocês vão ver que eu tenho vários registros. Por último, mais ou menos importante, não é uma coisa que eu preocupo muito aqui no canal, mas do ponto de vista estratégico faz parte também, que é evitar um pouco de fornecer informações para os meus adversários, né? Como a maioria deles eu vou enfrentar na última etapa do Campeonato Goiano, qualquer informação relevante pode ser usada contra mim, então vou manter um pouco de sigilo aí, pelo menos dessa vez, tá bom? Então espero que vocês gostem, já senta o dedo aí no like, compartilhe com os amigos e se inscreve no canal e ativa o sininho caso ainda não seja inscrito. Vamos embora para mais um vídeo. O Campeonato de Goiano, como a maioria de vocês já sabe, ocorre na Players Poker Club, que tem uma estrutura fantástica, interna, uma equipe também muito boa, não só de dealers, mas todo o staff ali, recepcionistas, garçonetes, pessoal de massoterapia também. Sou suspeito para falar porque lá é o lugar que eu mais joguei. Além de, claro, ter muita ação, muito jogo, tem torneios, cash games, um lugar de muita diversão e que eu trago muitas lembranças boas. Inclusive, se você quiser vir para a última etapa, vai acontecer, já tem data marcada, serão mais de R$500 mil garantidos em premiações. Além de a oportunidade de vocês forrarem, também a oportunidade de me encontrarem. Eu certamente estarei lá jogando todos os torneios, a exemplo do que foi nessa última etapa. E espero poder encerrar aí a última etapa na liderança do ranking e com o título de campeão goiano. O primeiro torneio da série é o Freeze Out com buy-in de R$450, 20 mil garantidos em premiações, 20 minutos de blind e o stack inicial de 40 mil fichas. Infelizmente nesse torneio eu não vi a cor da bola, caí já no quarto nível numa mão bem sick. Patrick German, que é um excelente jogador, abre do cutoff, o tribeto, para 3 vezes e meia a aposta dele do button com Ás e Rei, e ele me paga. O flop traz Rei 7-6, ele dá check, eu C-beto e ele me dá raise. Bom, ele pode sim ter algumas trincas aqui, mas nem todas já vão dar raise nesse flop. Ele pode ter alguns raise piores e, sabendo da capacidade dele, ele pode fazer isso por bluff também. Eu pago, o turn é um 8 de copas, não é uma boa carta, porque alguns semi-bluffs tipo 4-5 ou 9-10 completam a sequência. Ele parte para a segunda aposta e eu pago, e o river dobra o rei, dessa vez de copas, e ele me coloca em all-in. Eu gastei um bom tempo pensando nessa mão, porque ele pode ter os full houses. Eu bloqueio o flush nuts com meu Ás de copas, mas eu acho que com rei dama, talvez ele jogaria da mesma forma também, e até alguns bluffs. Como eu disse, sendo esse jogador, na maioria não vai fazer isso por bluff. Eu acabei optando por pagar e era ruim, ele tinha um 3 e 4 de copas, que deu um check raise maroto no flop, na broca, não acertou, ficou draw no turn e acabou acertando o river. GG, uma mão bem atípica, mas que culminou na minha eliminação desse torneio. No mesmo dia, mais tarde, eu já engatei no High Roller com buy-in de 1.200, 80k garantidos em premiações, blind de 30 minutos, stack inicial de 50k, esse que era um torneio de 2 dias. Esse é um dos meus torneios favoritos, inclusive a última vez que eu tinha jogado ele eu cravei e está registrado aqui no canal, no vídeo 15. Eu comecei tomando umas fatiadas, mas logo dobrei nesse all-in contra a Kelly, de trinca contra trinca. Atenção, dealer jogado do Freeze Out, novo nível de blind, e 6 mil com big ante de 6 mil. E já no primeiro intervalo eu tinha aumentado em cerca de 50% do meu stack, depois eu recebi uma moral do próprio Instagram da Players aí por ter representado a seleção goiana. Depois eu diminuí a quantidade de fichas, mas aumentei em valor, que é o que importa. E avancei para o dia 2, depois de jogar 12 níveis
Eu avancei com cerca de 60 blinds. O dia 2 eu comecei muito bem, mas ainda acabei perdendo umas fichas nesse all-in triplo, que eu tinha flush draw, broca pra sequência e ainda o as era bom, mas perdi para os dois oponentes, um que acertou o valete no flop e o outro que acertou a dama no turn. E depois de jogar mais 2 níveis no dia 2, as inscrições se encerraram. As blinds foram aumentando e o field e minhas fichas foram diminuindo. Eu fiquei short, mas o baralho me ajudou nessa bad beat contra o Rafs que eu trinquei o 10 no flop. E ele tinha as. E de novo eu fiquei short ali próximo da bolha, com 12 jogadores restando, premiando 9. Eu tinha cerca de 12 blinds, mas eu acabei jogando bem nessa mesa semifinal. E cheguei até a mesa final com um stack bem mais confortável, de 454 mil fichas. Esses são os jogadores que fizeram a mesa final, todos já na zona de premiação. E essa foi a terceira mesa final consecutiva de High Roller que eu fiz. E esse torneio, como de costume, pagou bem, 33 mil para o campeão, 18 mil para o segundo, 11.200 para o terceiro e assim vai. A primeira mão que eu trago na mesa final foi uma das melhores do torneio, que eu paguei 4 barris com um as alto. Foi uma blind war contra o Felipe Fob, que é um amigo meu e jogador regular. Ele aumentou mais de 3 vezes pré-flop, apostou flop, turn e no river praticamente me colocou em all-in. Mas eu tava bem ciente das circunstâncias, eu sei que com ficha ele vai me impressionar por uma questão de ICM mesmo. Tinha outros jogadores shorts na mesa e eu não queria cair antes deles. Mas eu confiei na minha leitura e acabei dando esse hero call. Essa você queria, né, filha da puta? Depois um jogador que tava abrindo várias mãos abriu de posição inicial e eu chovei esse rei dama um pouco mais de 10 blinds. Pra minha surpresa ele pagou com dama valete. Um call que na teoria é bem ruim, mas pra mim foi bom, né? O baralho não me castigou dessa vez e eu consegui a dobra. Nesse momento restavam 6 jogadores. E esse jogador que pagou meu all-in com dama valete ficou short. E eu paguei um all-in dele com as 7, ele tinha dama-dama. Fiquei no flush draw no turn, mas não acertei no river e agora foi minha vez de dobrá-lo. E fomos para o intervalo com o stack confortável agora com 5 jogadores left. Depois com o stack agora que já machucava e restando 5 jogadores, ele foi um all-in reto. E eu tinha par de 9, não tinha como largar. Mas para minha infelicidade ele tinha par de 10. Para minha infelicidade e surpresa, porque eu esperava que par de 10 ele jogasse de raise e call. E olha só o flop, trinca nós dois. Que é ruim para mim, porque agora só sobrou um out, né? Não veio no turn e nem no river. Dobrei ele pela segunda vez. E de novo contra o mesmo jogador, a gente se viu numa situação que ele foi a win. Eu abri do button, com par de 8, ele chovou do big blind. Tive que pagar, restando 5 jogadores. Eu estaria na frente de alguns pares mais fracos dele, ele também jogava com range bem amplo. Mas ele tinha uma mão decente, um show tranquilo mesmo, que era um as e 10 suited. Só segurar esse flip e ir pra reta final aí com 4 jogadores left, né? No flop ainda seguimos na frente, porém no turn veio o bicudo e nada veio no river pra nos salvar. Dobramos ele pela terceira vez. Pede música. E aí eu fiquei short, fui ao win, cerca de 5, 6 blinds do TG mesmo, com dama 8 de copas. E aí os jogadores estavam doidos pra me eliminar, né? Eu tomei call do small blind e também do big blind, que era o fob. Mas aí eles tinham que correr contra a minha conta, né? Que vocês sabem que são boas. Pelo menos aqui em Goiânia eu tenho essa fama de que a minha conta é boa. E aí eu consegui acertar o flop dos sonhos pra não só dobrar, né? Mas triplicar. 9 e 10 valete pra uma sequência já no flop. Eles jogaram de check. 6 no turn. O river dobra o 10, diminuindo um pouco a minha chance de ganhar, mas ainda assim, a maioria vou estar na frente. O jogador do small blind tinha mais valete, top pair, top kicker. Triplicamos e a torcida foi a loucura. E a mão derradeira desse torneio, o button abriu, o small blind pagou, que era o fob, e eu do big blind chovei. Pouco mais de 10 blinds também, com o meu par de 6. E o flop parecia estar me caçando nesse torneio, né? Acho que ele queria se vingar do torneio de duplas. Brincadeiras à parte, ele tinha uma mão duvidosa mesmo. E até digna de call com o stack que ele tinha, que era rei dama. Vamos pro flip. Porém, rei dama aparentemente era a mão do dia. Todo mundo que foi ao win com essa mão tinha puxado.
e dessa vez não foi diferente. Tá lá o reizão no flop. Agora eu tinha que torcer para um dos meus 2 outs. Ele melhorou ainda mais o jogo dele no turn e me eliminou no river. No dia seguinte foi a vez de engatar no Colossus, com buy-in de R$200, 20 mil garantidos em premiação, blind de 30 minutos e stack inicial de 10k, outro torneio de 2 dias. No começo do dia eu fiquei bem short, mas não precisei fazer um rebuy, já que nessa mão eu tripliquei. E desde então o stack foi só crescendo. Encerrou o período de inscrições, eu tinha 90 blinds. Já no último break do dia eu tinha 150 blinds, faltando 27 jogadores. E passei para o dia 2, no qual classificaram 21 jogadores. No início do dia 2 eu era o terceiro em fichas, estava com o stack bem saudável. E aí era só trabalhar até chegar na mesa final. Na minha mesa estava o Tatá, que é um ícone do poker goiano. E ele pegou no meu pé porque eu estava filmando os jogadores, então eu resolvi filmar ele. Nossa, e o que estava no River? Tá lá. Ei, barulho. Como que é o fold dessa mão aí? Pode filmar você? Tá Ixi, Maria. Obrigado. Você fold dessa mão aí? Tem como. Eu foto, tem que foldar. Obrigado pela participação. Você não nasceu morta, tá? Qualquer dia que você faz, você vai. E aí foi questão de tempo para chegarmos até a mesa final, que estava composta por vários amigos e excelentes jogadores. A premiação prevista era para 8 jogadores, mas nós passamos um acordo na mesa final e todo mundo concordou em tirar um pouco do primeiro e pagar o nono. Na mesa final meu stack já não estava tão grande, mas a estrutura era tranquila, dava para jogar de boa. Como eu adiantei, eu não vou trazer muitas mãos jogadas do pós-flop, mas para ficar o registro eu trouxe as que eu joguei de all-in, e o primeiro deles foi nessa Blind War. O Big Blind tinha cerca de 11 blinds, eu chovei, especiais e 3 off, e passou. Depois eu enfrentava um raise de posição inicial do George, que é o líder do ranking e até então era o chip líder da mesa. Tinha par de 10 do Button, com aproximadamente 14 a 15 blinds. Uma mão forte o suficiente para atolar, e apesar de eu estar em posição nessa fase do torneio com essa faixa de stack, eu não quero ficar jogando pós-flop. Fui ao win, ele pediu contagem. Quando ele pede contagem, certamente eu estou à frente, ou na pior dos cenários, flipando, né? Já que as mãos melhores que um par de 10 dariam um insta-call. Além do fator da mesa final, do ICM ali envolvido, tem uma disputa do ranking, né? Que é interessante para ele tentar me eliminar. Isso talvez motive a pagar com mãos piores. Mas no caso ele tinha um par de 9, uma mão decente também para me dar o call. E o showdown foi ótimo para mim, né? Agora era só o baralho segurar. O flop, baixo 2 overcards, ou seja, se eu tivesse só pagado aqui eu teria dificuldade de jogar esse pós-flop. Mas até o river eu segui à frente e dobrei meu stack. Essa mão de agora sim eu vou mostrar como foi o pós-flop, porque ela foi uma mão bem atípica, bem fora da curva assim. Começar pela ação pré-flop, estava no Big Blind com 2 e 3 suited. Todos os jogadores foldaram até a ação chegar no button, que era o da lua. Outro jogador que também ali está na disputa pelo ranking, um pouco mais atrás, mas está entre os primeiros colocados. Ele jogou só de call. Ele limpou do button, que é uma jogada contestável. À minha direita, no small blind, estava o Caio Dornelas, o Caio que já cravou uma etapa do main event do BSOP. Eu só dei check, torcendo aí para acertar algum monstro, né, no flop, ou mesmo desligar. Flop é 6, 5 e 8 com flush draw de espadas. Caio da mesa. Eu tenho a broca do 4 ali, não acertei muita coisa nesse board, mas é um board que conecta bem com o range do Big Blind. Então eu decidi sair liderando ali uma aposta, roubar nesse spot, já que as jogadas anteriores dos meus oponentes demonstrou certa fraqueza. Mas os dois deram call, e aí agora a fraqueza que eles haviam demonstrado pré-flop já não é mais tão demonstrada assim no flop com esses dois calls, então eu meio que desligo a mão, principalmente nesse turn que é um 10 de espadas. Agora é possível ter flushes, além das sequências, 2 pares, então eu jogo de mesa, assim como os outros dois jogadores. E o river é um 9 de paus. O Caio da insta mesa, como eu não tenho valor nenhum de showdown aqui, não tenho a mínima possibilidade de eu ganhar essa mão se for pro showdown, e baseado nas ações deles, tanto no pré-flop quanto no turn, que foram de check, eu decido tomar a iniciativa e tentar roubar essa mão. Agora um simples 7 segue a mesa.
O flush draw do flop completou no turn. Então eu parto para uma aposta, não muito alta, faço 20 mil. Vai ser suficiente para fazer ele dragar até mesmo 2 pares. Até trincas, apesar de eu achar que não tem muitas no range dele. Quando passa do button eu fico mais tranquilo, porque Caio deu um check muito rápido no river. Eu acho que ele com a mão muito forte não jogaria dessa forma. Nessa mão da lua deu open raise lá do começo da mesa, começo pro meio da mesa. E a ação chega em fold até mim, que vejo um as e rei off do cutoff. Eu não me lembro com certeza agora qual que era o nível de blinds, mas se eu não me engano era 4.000, 8.000. E o meu stack era de 90 mil fichas. Fui all in, reto. O button e o small blind foldaram. E a ação chega no Taniguchi no big blind. Vilanovense, sofredor, que estava mais short que eu e foi all in também. Da lua pede contagem do meu stack, avalia a situação. Ele também estava bem de ficha nessa hora. E mais uma vez aquela história, né? Quando ele demora para pagar eu já me sinto ok, já que as mãos que me dominam já teriam pago instantaneamente. A minha preocupação agora é o Taniguchi, né? Que nem pensou muito Big Blind, apesar de que eu cobria ele. Ainda se eu perdesse eu seguiria vivo no torneio. Mostro o Ice Rei, ele me mostra o 10. Ele sabe que é meu número, mostra o par de 10. Que é forte mesmo, né? Segurou no flop, segurou no turn, mas é contra mim, né? Aí não falha, ele me ajuda também. Acertei o Aizão no river e eliminei. Depois estávamos em 6 jogadores, eu recebi esse 9-10 off do Small Blind. Na Blind War contra o Short Stack, que era o Thiago no Big. Tinha aproximadamente 10 blinds, então eu coloquei ele a win. Claramente com essa mão eu não queria um call, mas é uma mão que corre bem. Na eventualidade, quando a gente não tiver dominado, e ele tinha um dama valete. Encobrindo aí as sequências e com overcards. Não acertamos nada no flop, nem ele. Seguimos vivo na mão, nem no turn e nem no river. Dessa vez a gente dobrou o short. E aí quando restavam 5 jogadores eu comecei a soltar o jogo. Como vocês podem ver, essa mão, por exemplo, da lua abriu do button. E ele estava abrindo com range bem amplo, várias mãos. Aproveitei essa mão para spotar. Tinha um raid blocker. Sei que ele vai foldar bastante coisa, já que ele está abrindo bastante coisa também, né? Resolvi ir de all-in. Obviamente eu não queria o call aqui, só queria puxar as fichas que já estavam no pote. Ele pede contagem. Nesse momento tem que ter coragem, né? E eu tive. E tem que assumir as consequências também caso ele dê call. Mas dessa vez passou. Agora olha que beleza essa filmagem de pertinho, esse rei dama suited. Meu stack já tinha crescido um pouco. E eu enfrentava um open raise do da lua e um flat do Caio do cutoff. É um excelente spot para eu chovar aqui. Minhas fichas agora machucava bastante os stacks deles. E essa é uma mão que tem boas propriedades. Por quê? Ela não bloqueia o range de fold deles, que seriam ases fracos. Se eu tomar call, é uma mão que corre bem contra o range de call, que seria um as valete ou até mesmo os pares. Estou praticamente flipando. E eu faço foldar mãos melhores, que seriam um as 9, talvez até um as 10 foldaria nessa situação. Além disso, o dead money, né, que é o dinheiro já ali no pote, estava interessante. As blinds já estavam mais altas ali. Então mesmo se eu não tomasse call, já crescia significativamente o meu stack. E foi o que aconteceu. Agora mais uma situação de blind war, só que dessa vez eu estava no big e cobrindo o small blind. O Caio foi all in. E eu conferi o stack dele também, a minha mão, que era as 7, paguei. Showdown estava à frente, como já esperado, ele tinha um 8 e 10 off. Então vamos torcer agora, né, pra gente eliminar mais um parceiro, pegar um pay jump e acumular mais umas fichas pro four-handed. Nada no flop, pra mim, ele arrumou uma broca. Dobrou a dama no turn e segurou no river. Deu bom. E aí eu acabei ficando sem bateria pra filmar o desenrolar do torneio. Mas chegamos no three-handed, na liderança absoluta em fichas, e eu até peguei o celular do dealer pra filmar. Essa mão abri do button e o Dioge do small blind chovou e eu paguei com as 7 contra rei 4. Mas no flop veio o rei 4 dele, já acertando 2 pares. No turn veio wise, me dando alguns outs que não acertaram no river. E aí eu mandei o dealer enfiar o celular dele zicado naquele lugar, né?
E aí formou o heads up contra o George, que valia muita coisa, hein? Além do dinheiro e o troféu, pontos preciosos para o ranking. Fizemos um acordo na premiação, diminuindo a diferença em dinheiro do primeiro para o segundo colocado, mas o homem estava runando muito bem nessa mesa final. O heads up nem demorou muito e a última mão foi essa aí. Fomos ao in no flop, eu com o segundo par e ele com o top pair, e nada mudou no river, ele acabou cravando. Mas saio feliz com o meu resultado. Cheguei como um dos shorts na mesa final e consegui a segunda colocação, e se o baralho tivesse ajudado um pouquinho mais na reta final, poderia ter sido a cravada. No mesmo dia eu já engatei no main event com buy-in de R$500, 250 mil reais garantidos em premiação, blind de 35 minutos e stack inicial de 30 mil fichas. Eu entrei no meio do torneio e acabei fazendo um rebuy, mas acabei engatando no dia classificatório turbo com as blinds de 20 minutos e aí deu bom. As coisas fluíram bem e eu passei com 306 e 500 fichas, sendo o chip líder do dia e com stack bem saudável para o dia 2. Mas antes do dia 2 ainda tinha muita ação, muito torneio, entre eles o Progressive KO, que é um dos queridinhos aqui dos paralelos do Campeonato Goiano. Tradicionalmente, entre os torneios paralelos, esse é o que mais enche a casa, e dessa vez ele caiu bem no feriado. Eu até sugeri para que o torneio começasse mais cedo e eles acataram a minha sugestão, e de fato bombou. Deu 125 jogadores inscritos, eu acabei caindo em 17º lugar, mas peguei alguns bounties, e pelo menos me livrou do valor da inscrição. Ainda teve o torneio de Omaha, que não é minha especialidade, mas que eu também tinha cravado na última vez que eu joguei, então claro que eu fui disputar. No meu primeiro tiro eu caí nessa mão cruel, que eu acertei 2 pares flops, segui no turn ficando flush draw nuts, mas acabei perdendo no river pro flush. E se você não é acostumado com Omaha, é mais ou menos isso aí que acontece, as equidades são muito divididas e isso aí acontece numa frequência grande. Mas ainda depois da minha reentrada eu consegui recuperar bem e encerrou o período de inscrições. Eu tava com um stack bom, de 136 mil na blind 1.600. Me envolvi em outro all-in com um pote gigantesco em que eu tinha overpair e o oponente tinha flush draw no flop e acabou acertando também no river. E a mão que eu caí foi essa, eu tava seguindo no flop. Na verdade eu tinha ido all-in pré-flop, mas no flop fomos all-in, o oponente estava trincado. E já dobrou no turn, fiquei drawing dead. GG na 29ª colocação. E aí depois de tirar um dia de folga, voltamos no sábado pro dia 2 do main event. Cheguei em cima da hora, já tava recebendo carta antes mesmo de tirar minhas fichas do saco. Mas a sensação boa é essa aí de arrumar as fichas, né? Ainda mais quando se tem muitas assim. Tava chipadinho no dia 2 do main event. E o main event tem uma estrutura fantástica. No dia 2 é 1 hora o tempo de blinds. E aí restando 79 jogadores eu tinha 320k. O fotógrafo caprichou nas fotos. Chegamos ali próximo da zona de premiação, chipado com 700k. E fomos jogando pacientemente, sem fazer muita graça. Entramos na zona de premiação, chegamos no break faltando 36 jogadores com 620k na blind 4-8. Mais umas fotinhas aí para vocês apreciarem. No último break eu tinha um pouco mais de 60 blinds com 29 jogadores faltando. E quando faltavam 21, avançamos para o dia final. E é muito gostoso fazer uma retinha de main event Campeonato Goiano. Mas esse dia não fluiu muito bem para mim. Ainda assim eu cheguei na mesa semi. Meu stack foi só diminuindo e quando restavam 11 jogadores eu fui all-in nessa mão. A ação foi a seguinte, o Madeira abriu do cutoff, o Frederico de Castro pagou do button e eu do small blind recebi esse Ás e 4 suíte. Algumas informações relevantes é que o Big Blind estava ausente e a blind subiria no próximo nível, então eu resolvi chovar essa mão. O fato de ter um Ás na minha mão diminui consideravelmente a possibilidade de algum dos dois ter uma mão forte com Ás, especialmente o Frederico do button, porque se ele tivesse os melhores Ás ele teria tribetado. Se eu tomar um call de uma mão como um rei dama suited eu ainda estou na frente, e mesmo se eu encarar algum par eu ainda tenho uma certa equidade. Além disso, o fato de eu ser um dos short stacks e a blind ter subido me obriga a correr certos riscos. Resolvi aproveitar esse spot, quase deu 100% certo, mas eu tomei call do Frederico do button me dominando com Ás e 8. Agora vocês vejam o que aconteceu. Ô Liz, qual que é a carta que você gosta? Mas deixa eu falar, é porque eu dando tem que dobrar. Ixi, Maria. E 4 é metade do 8. Segura, Barás! Dudu Paraguaçu! Ai! Que força é essa, meu amigo? Vamos! Credo! Tem que dobrar, velho. Nem fez cosquinha, não sei. E depois desse 4 milagroso no river ter me dado uma sobrevida, eu fiquei foldando até sobrar com cerca de 6 blinds do cutoff. Mandei esse rei 6 suited na bolha da mesa final com 10 jogadores left.
O Ronaldo já tinha me dado call, mas o Rafinha fez uma nova aposta, obrigando ele a foldar, o que é bom pra mim, porque apesar de ter fichas pra me triplicar em jogo, eu tava enfrentando somente um oponente, apesar de que a ação dele demonstra muita força. O showdown ainda não foi dos piores pra mim, ele tinha Ás e Dama, enfrentando um 60-40 aí, né? Mas, como a minha conta é boa, esse 60-40 parece até que o percentual é melhor pra mim, olha só. Fiquei já flush draw no flop, mas ele tinha um Ás de espadas. E eu não acertei no turn e nem no river. Dessa vez a conta falhou e o Dan 10 caiu na posição número 10 do main event. Nunca é bom cair na bolha de uma mesa final, especialmente no main event, pagando 55 mil reais pro campeão. Mas eu encarei com bastante naturalidade. Saí de cabeça erguida com o meu jogo, tinham grandes amigos na mesa final e também jogadores bem capazes. Uma mesa final estrelada, hein, amigos? Só faltou a minha presença lá. E o grande campeão dessa etapa foi o Frederico de Castro. Parabéns, Fred. Desfrute desse momento. Então é isso, meus amigos. Esse foi o resumão aí da minha participação na quarta etapa do Campeonato Goiano de 2022. Saio bem feliz aí com o meu desempenho e também com os meus resultados. Apesar de não ter tido nenhuma cravada, foi uma etapa importante. Somei vários pontos para o ranking. Acredito que ninguém pontuou mais que eu nessa etapa. Me colocando de vez aí na briga. Me sinto mais confiante do que nunca para essa disputa. Também, do ponto de vista financeiro, foi bem bom para mim. E, além de tudo, claro, realça a minha confiança aí para as disputas futuras. Como eu disse, domingo eu estou partindo para o World Series of Poker Circuit em São Paulo. Com certeza vou trazer vídeo aqui para vocês também. E exemplo do que foi no Campeonato Goiano, eu prometo registrar também tudo lá no meu Instagram. Quem quiser conhecer aí mais em tempo real, me segue lá, vai mandando boas energias para mim. E quem sabe eu não volte lá com um troféu, com um anel e um vídeo para cá também. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like se ainda não deixou. Um abraço e até mais.